Na época eu tinha uma condição financeira melhor e talvez eu tenha começado a me perder. A partir do momento em que tu abriu a empresa, o dinheiro Sim, começou a fluir. isso. Então a condição financeira fica melhor. Então você começa tipo, eu comecei a me perder. Tu não teve sabedoria para lidar com o Não, dinheiro, né? não, mas nem assim, tipo, eu saía gastando. Não, eu sempre fui muito controlado com Entendi. dinheiro. Mas, tipo assim, a minha história ali não era a história que eu queria pra mim. Eu queria contar uma história assim, não, Miracélio começou, constituiu família e tal, tal, tal. Por quê? Porque, pra mim, o laço familiar, ele traz muito mais um resultado positivo como pessoa do que uma família totalmente desestruturada, entendeu? Tipo, o meu pai mora não sei aonde, a minha mãe mora não sei aonde, eu fico nesse meio termo, não moro nem com meu pai nem com a minha mãe, mas eu moro com a minha avó, que nem fala direito. Então, pra mim, o valor que eu dei pra família foi justamente porque a vida que eu tive foi muito doida, entende? Então, assim, e não era aquilo que eu queria. O meu filho, eu tinha um filho fora do relacionamento, já, né? Eu disse, cara, não é isso que eu quero pra mim. Na verdade, tu não tinha um filho fora do relacionamento. Tu já tinha um filho de um Filho outro de um outro relacionamento. Isso entendeu? mesmo. Tinha um filho de um outro relacionamento, né? Então, aí, tipo assim, eu pego agora e Deus. E um amigo meu, o Jonathan, que é amigo meu, que ele é pastor, ele é empresário, o Jonathan, teve um momento que ele percebeu que eu tava perdido, né? Disse, rapaz, eu acho que ele, com certeza, ele olhou e disse, Miracélio tá perdido. Aí ele pegou, Miracélio, vamos pra Porto Velho, cara. Vou abrir uma loja lá em Porto Velho. Você vai comigo, a gente vai conversando até lá. E a gente começou a conversar na estrada. Então, E tu foi, cara. eu fui, eu disse, mano, vamos, eu tô sem fazer nada esses dias, tá? Aí peguei acho que era na sexta-feira, aí né, a gente se mandou pra Porto Velho. Aí no meio do caminho, ele me falou várias coisas, né? E a gente conversou bastante e tal. E teve um momento que ele disse assim, Miracélio, tá na hora, cara, de tu reescrever a tua história. Tá na hora de tu reescrever a tua história. Cara, aquilo entrou no meu coração na mesma hora. Aí a luz acendeu. Eu tenho uma história muito bonita. Essa história pode se perder. Então compartilha agora. Só Deus pode restaurar a minha história. Aí eu me voltei. Quando eu voltei de Porto Velho com ele já tinha me chamado umas 4 vezes pra ir na igreja que ele congregava. Né? Não, vamos lá, cara, vamos lá na igreja, lá é legal, tu vai gostar e tal. Aí eu sempre dizia, não, eu vou, não. Quando nós voltamos, aí ele me chamou, eu disse, não, eu vou lá. Domingo, o culto era domingo de manhã, eu disse, eu vou lá. E aí eu fui. Cara, daquele dia até hoje, a minha vida nunca mais foi a mesma. Entendeu? No dia que eu entrei lá, já foi diferente. Foi diferente, mano. Entendeu? Então, assim, talvez algumas pessoas podem achar besteira. Negócio de igreja não muda nada. Deus é que muda. Realmente é Deus é que muda. Mas através de quem e de quê? Né? Tem que ter um start, tem que ter alguma coisa que acenda o fogo do coração da gente de novo, né? E você lembrar de onde você veio, para onde você vai. Porque, na verdade, a gente sabe para onde a gente vai. A gente não foi feito para esse mundo. A gente sabe para onde a gente vai. A gente foi feito para cá. A gente não foi feito para morar aqui. Porque se nós tivéssemos sido feitos para morar aqui, a gente vivia uma vida eterna aqui. Ninguém morria. A gente não foi feito para essa terra, não. É que nem as pessoas às vezes falam, isso é matéria, isso aqui vai se acabar e tal. E eu realmente acredito nisso. Isso aqui é matéria, isso aqui se acaba. O que vai ficar é o que tá aqui dentro, entendeu? Sabia que a única forma da gente não morrer compartilhando a nossa história, deixando isso aqui publicado para que outras pessoas tenham acesso. Pois é. Né, teus netos, tataranetos, né? Vai ter acesso, né, à tua história. A esse momento, de repente. Sim, talvez possa inspirar um dia meu filho olhar e dizer, poxa, meu pai ele é sensacional, entendeu? Isso aí tal. Então, eu quero ser o herói do meu filho. Eu quero que ele olhe pra mim como herói. Uma vez ele olhou e disse, não, pai, eu sei que o senhor vai resolver. Então, ou seja, na cabeça dele pode acontecer várias coisas, mas ele sabe que eu vou resolver. Na minha vida, eu vou só fazer um resumo aqui. Sim. Quando eu tinha esses 5 anos, eu fui pra uma outra família. Então, quando eu cheguei lá, eu sofri esse impacto, né? E aí eu me travei, me bloqueei, não consegui me desenvolver estudando. E aí,
chegou uma hora que eu dava tanto trabalho, né, quando os filhos da minha madrinha iam me ensinar, me ajudar a fazer tarefa, eles tinham tanta raiva de me ensinar que eles diziam que eu era tão burro, mas tão burro, que eu não era capaz de fazer um O com a bunda sentado na lama. Cara, e eles ficavam dizendo isso, entendeu? E aí eles conseguiram convencer a minha madrinha, mas o meu padrinho, de que tinha que me tirar da escola e me colocar pra ser peão, né? Pra bater campo, pra cuidar de boi, de galinha, essas coisas, né? E aí o meu padrinho, na verdade, se convenceu mesmo. Mas a minha madrinha se arrumaram, me levaram, pegaram e foram lá na minha mãe. Minha mãe e meu pai moravam num seringal, né? Sim. Eles já moravam um pouquinho mais próximo da cidade, né? E aí quando chegaram lá, cara, eles chegaram, né? Deram bom dia, né? Chamavam de comadre e tal. Minha mãe tem um apelido de nega. E aí minha mãe tava sentada na cozinha e eles falaram: comadre nega, a gente veio aqui porque a gente tá pensando de tirar o Ederlan da escola porque a gente percebeu que ele não nasceu pra estudar, não. E aí a minha mãe só olhou assim. A minha mãe tinha um cara de mal, cara. A minha mãe era mal. Minha mãe era bruta, cara, entendeu? Eu achava até que a minha mãe era endemoniada, entendeu? Eu tinha um medo medonho, cara, da minha mãe, cara. E, cara, mas eu vou contar a minha história. A minha história é muito louca, cara, entendeu? Aí depois eu vou contar essa história. Mas não dá pra gente compartilhar aqui, não. De um outro momento. E aí, cara, eu só lembro que a minha mãe olhou assim pra ele e disse assim: o meu filho pode nunca dar em nada, mas enquanto eu tiver vida, ele nunca vai deixar de ir pra escola. Cara, ela falou assim, legal, com uma raiva tão grande, cara. Assim, com autoridade, que acabou. Ficou um silêncio. Ninguém falou mais nada. Meu padrinho e a minha madrinha só pegaram o caminho de volta. Me chamaram, né? Que a minha madrinha me ama demais, cara. Se tu vê, toda vez que eu ligo pra ela, ela chora. Porque eu fui embora da casa dela e deixei ela, né? Poxa. E aí ela gosta demais de mim, cara. Assim, me ama demais, assim. E aí, eu voltei com ela de novo, né? E continuei estudando. Só que quando eu tinha 8 anos quando eles decidiram fazer isso, né, cara? Porra, eu era uma criança, pô. Entendeu? Porque uma criança com 8 anos. Entendeu? Pô, tu tá só começando. A criança de 8 anos, ela quer brincar, pô. Quer saber de estudar, não. Entendeu? E aí eu voltei, né? Continuei indo pra escola. Mas não me desenvolvi. Com 10 anos, eu decidi, né, numa ida dessa, indo pra casa dos meus pais, né? Que algumas vezes eu ia passar um final de semana com eles. E aí, numa ida dessa, cara, eu comecei a chorar desde sábado. E foi no domingo, meu pai perguntou o que estava acontecendo. Eu disse: eu não quero mais voltar pra casa da minha madrinha. Quero morar com você. Tava sentindo saudade dos meus irmãos, né, cara? A gente dormia tudo junto. Era 3, 4 irmãos dormindo no colchão todo furado, todo acabado. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 8. 8? Total, Que massa, rapaz, a gente dormia todo mundo. Era 8 filhos, né? Aí tinha momento em que tinha 4 meninos dormindo numa cama só. Um dormia por cima dos outros. Aí um mijava o outro, cara. Acordava todo mijado, entendeu? Aí a gente não sabia nem quem era que tinha mijado quem, entendeu? E aí ficava, foi o fulano de tal que mijou na cama, que mijou aí. Rapaz, mas isso era um amor, cara. A gente dormia todo mundo lá abraçado e acordava feliz no outro dia, ia trabalhar, né? E, mano, o que foi incrível foi que eu voltei pra casa dos meus pais, cara. E quando eu voltei para casa dos meus pais, na primeira semana que eu voltei, né, começou o ano seguinte, né? Sim. Eu já tava na 3ª série, mas eu não sabia de porra nenhuma, né? De um palavrão sabia de aqui. Nada, né? Cara, eu não sabia de nada, entendeu? Os professores me passavam de uma série para outra porque eles não suportavam mais. Eu era impossível, cara. Eu era um cara totalmente rebelde, assim, um aluno muito doido. E assim, eu era um cara insuportável. Os professores, alguns me chamavam de diabinho, entendeu? E eles me passavam de ano pra não ter, na verdade, né, ter que me tolerar de novo no ano seguinte. Cara, entendeu? Que massa. E aí, assim, ele me mandava o da primeira me mandou pra segunda, e o da segunda me mandou pra terceira, mas eu não sabia de nada. Ele simplesmente me deu as notas. Eu não tinha capacidade de passar, não sabia de nada. Mas na 3ª série aconteceu uma coisa muito doida. Uma professora me mandou uma carta pra minha mãe na 2ª semana que eu tava estudando. Aí, só que antes dela mandar a carta, o que ela fez, cara? Ela chegou do meu lado. Ela me deu um abraço, cara. Me deu um abraço, assim, bem carinhoso. Eu nunca tinha recebido um abraço, assim, de uma pessoa estranha, entendeu? Ela me deu um abraço, assim, e falou bem baixinho no meu ouvido, assim: meu filho, tu entrega essa carta aqui pra tua mãe, porque vai ter um evento aqui do Dia das Mães, né? A gente quer convidar as mães pra participar. Cara, eu fiquei tão feliz com aquele abraço.
assim, que eu digo, não, eu vou levar. Aí eu levei a carta pra minha mãe, aí ainda pensei, vou abrir, só que eu digo, não, eu não vou trair a minha professora, porque ela foi maravilhosa comigo, ela me abraçou, né? Aí eu peguei a carta, entreguei. Só a minha irmã mais velha que sabia ler, a minha irmã, de noite, cara, leu a carta pra minha mãe. Aí eu pensei, aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá na cozinha, a minha irmã tava finalizando de ler a carta, a professora descrevendo nos mínimos detalhes quem era eu, cara. Rapaz, aí a minha mãe só olhou assim pra mim e disse, se prepare. Cara, quando foi no dia seguinte, eu fiz de tudo, eu estudava de tarde, fiz de tudo, cara, pra não apanhar. Mas quando eu acordei, eu já olhei, já tinha um cipó de goiaba enfiado na palha, em cima do fogão. O cipó de goiaba o cipó de goiaba era grosso, cara, e tinha aquelas pontas, né, Sim. não cortou direito, assim, ficou aquelas pontas. Eu disse assim, rapaz, isso aí vai me cortar todinho. As minhas costas, eu digo, isso aí não vai, rapaz, vai acabar comigo. Eu pensando, mano, quando eu pulei embaixo para ir pra escola, a minha mãe, ei, meu amigo, nem corra, porque se você correr, eu atiro em você. Ela tinha esse negócio de dizer que era, pô, a minha mãe disse, se tu correr, eu dou um tiro nas suas pernas. Eita. Rapaz, minha mãe era mal, assim, cara, ela dizia isso. E aí eu digo, eu não vou correr, né, porque eu sei que a minha mãe atira mesmo, porque, né. Mas e hoje o teu relacionamento com a tua mãe? Não, cara, é maravilhoso, né? Eu amo minha mãe, assim, não tem problema nenhum. Cara, mas ela me deu uma pisa, assim, tão poderosa que hoje ainda tem uma cicatriz nas costas. Mas pra te ver, Entendeu? né? Mas isso mudou a minha vida, cara, entendeu? Com certeza. Assim, eu sou revoltado porque minha mãe me bateu? Não. Não, Foi a pisa que transformou a minha vida, pô. Entendeu? Eu tive que dar uma palmada no meu filho esses dias. Dar uma palmada nele. Mas é aquele negócio, umas palmadas pode livrar você no futuro da morte. Tipo assim, é bíblico isso. É. Pode te livrar, né? Livrar da morte. Umas palmadas não vai matar. Eu acho que esse. Mas olha que história legal. Hoje tu é concursado, né? Sou servidor, na verdade, eu já tô no segundo concurso federal, né? Assim, Federal. eu só não passei em outros concursos porque eu simplesmente não quero mais concurso, cara. Ah, não, Entendeu? então hoje tu é concursado federal. Concursado federal. Olha só, que história doida, né? Então, tipo assim, o cara veio lá, E o pior, o cara veio do Seringal e tal, passou dificuldade, hoje o cara é concursado federal. Então, ou seja, a gente que. A gente. Tu preferiu. Hoje tu poderia estar contando outra história. e o interessante é que o menino... Ser vítima, né, Pois também. e o interessante, cara, que o mais incrível é que o menino, na verdade, que não tinha capacidade de aprender, aposentou a madrinha dele, entendeu? Na verdade, eu não aposentei, mas eu fui o instrumento, né? Se não fosse Sim. eu, ela não tinha Não tinha se aposentado. Talvez não tinha conseguido Ela se tinha um aposentar. benefício e ela perdeu o benefício, entendeu? E ela ficou sem o benefício. E aí foi no tempo que eu já tava no INSS, entendeu? Então tu conseguiu. E através tipo, de mim, eu digo, não, cara. E aí eu disse assim, eu intercedi por ela, né? E aí o chefe de benefício na época disse assim, cara, Derlan, entendeu? A tua madrinha, ela tem direito, cara. O INSS cometeu um erro com a tua madrinha. Sim. E se tu fizer contato com eles para apresentar a documentação... É a neném, né? Que tá falando, tô ouvindo daqui. E se tu conseguir, na verdade, trazer a documentação, que eu vou listar aqui, eu vou fazer um despacho e eu vou resolver a situação dela. Cara, e aí eu fiz contato, né? E pedi para trazer toda a documentação, ela veio, trouxe toda a documentação, hoje está aposentada, né? Sim. Protegida, né? Não corre risco nenhum de perder, né, a aposentadoria dela em nenhum momento. Então, assim, eu me orgulho tanto disso, sabe? Sim. De ter sido um agente de transformação na vida da minha madrinha, né? E, assim, um cara que não ia dar em nada, conseguiu também ser instrumento, né, para poder aposentar minha mãe, né? Fora isso. E agora meu pai tá com a aposentadoria dele aí também, pendurada também aí pelo INSS, daqui a pouco ele vai receber a aposentadoria dele. Então, eu tô lá, né, dentro da instituição, sendo Ajudando ponte, pessoas, né? Ajudando pessoas, né? Mesmo que Ajudando não... pessoas, né, de forma direta e indireta, assim, tanto da minha família como os de fora, tá entendendo? Com certeza. Cara, eu amo servir as pessoas, sabe? Então, assim, eu olho pra minha história e eu me orgulho, eu quero que o povo conheça quem sou eu, né? E Derlan, tipo assim, e hoje tu tem esposa, e vai vir um outro neném aí, né? Exatamente, tá chegando, né, cara? Já tem uma filha linda, né? Uma esposa linda. Então, tipo assim, que história, é uma história top, cara. Tipo assim, a minha também, minha esposa tá aí com a minha filhinha também. O meu filho não tá aí, mas tipo assim, é a história que a gente conta, é porque a gente não resolveu contar uma história de vítima, a gente tá contando uma história de vitória, entendeu? Vitória, né? É,